Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar sobre as diferenças entre a revisão narrativa, integrativa e sistemática, só que a ênfase nesse vídeo é te auxiliar a escolher qual é o melhor tipo de revisão para você fazer nesse momento com os artigos que você tem. Então vamos começar pelo mais complicado, que é a revisão sistemática. Para você fazer uma revisão sistemática, você precisa de algumas coisas. Então, além de você ter um método muito bem descrito de como que você vai pesquisar os artigos, em que base de dados, de uma forma muito rigorosa, você também vai planejar como que você vai avaliar a qualidade metodológica desses artigos. Então, ela exige uma descrição metodológica muito rigorosa para você elaborar ela. Além disso, ela precisa de tempo. Então, alguns estudos mostram que uma revisão sistemática demora entre 6 a 2 anos para ser realizada. Então, se você planeja uma revisão sistemática, você precisa levar esse tempo em consideração. Outro ponto, a revisão sistemática não dá para fazer uma pessoa só. Então, você precisa de uma equipe de no mínimo umas 3 pessoas, porque muitos processos vão precisar de uma vista pareada. Então, você vai pesquisar os artigos. Outra pessoa também tem que pesquisar os artigos de forma independente e depois fazer a triangulação dessas informações, ver se está tudo certo e dar andamento aos próximos processos. Então, uma pessoa só não pode fazer revisão sistemática. Basicamente é isso. Então, a revisão sistemática, você precisa descrever o seu método de busca, um método de como que você avalia a qualidade metodológica desses estudos e você precisa de uma equipe para elaborar ela. Ah, Yasmin, até agora você só falou problema na revisão sistemática. Não necessariamente, porque você escrever uma revisão sistemática é algo muito bom, porque se você vê na pirâmide de evidência científica, ela é o topo dessa cadeia, porque ela sistematiza todo o conhecimento daquela área. Então, se você faz uma revisão sistemática sobre um assunto, você está passando uma mensagem: olha, eu sou especialista sobre isso, porque eu explorei tudo que a literatura trazia sobre esse tema. É basicamente isso. Bom, e o que precisa para, além de equipe e tudo mais, para fazer uma sistemática? Então, a gente vai falar dos tipos de artigos que você tem aí. Ah, eu pesquisei os artigos, vou fazer a revisão, não sei ainda que tipo, me ajuda. Então, se você tem artigos muito parecidos e não existe outra revisão sistemática na literatura, talvez seja interessante você fazer uma. Qual que é o ponto? Por exemplo, eu vou dar o exemplo da fisioterapia, que é a minha área. Imagina assim, há vários estudos que avaliam se os jogos na reabilitação são eficientes na reabilitação de crianças com síndrome de Down. Tá bom. E esses estudos, um exemplo hipotético, eles avaliam sempre o equilíbrio e a marcha. E eu tenho vários artigos assim. Então, e esses estudos, eles são do mesmo tipo. Então, eles são ensaios clínicos randomizados, por exemplo. Percebe? Eles são parecidos tanto na metodologia, eles são randomizados, são ensaios clínicos, mas nos desfechos também, o que eles avaliam. E os protocolos também têm que ser parecidos. Então, o que eles aplicaram tem que ser parecido, o que eles procuraram de desfecho, então equilíbrio, marcha, tem que ser parecido, e o tipo de estudo. Se eu tiver artigos similares, eu consigo fazer uma revisão sistemática. Agora, se você tem um estudo que um avalia isso, outro avalia aquilo e outro avalia o outro, e pelo menos 3 deles eles não se alinham no mesmo desfecho ou no mesmo tipo de estudo, eles são muito diferentes no protocolo, cada um faz as coisas de um jeito. Então, talvez não seja uma tão boa ideia você fazer uma sistemática, porque eles divergem muito. Então, não tem como você sistematizar nesse momento. Tá bom, Yasmin, eu já avaliei a revisão sistemática, vamos para outra. Revisão integrativa. A integrativa, ela ainda assim vai precisar de um método escrito. Então, olha, eu pesquisei nessas bases de dados aqui e tudo mais. Porém, qual que é a diferença? Ela não exige que você avalie a qualidade metodológica e ela é um pouco mais seletiva.
Então, ela não se propõe a sistematizar tudo. Ela tem o seu rigor, mas ela não tem esse mesmo teor de avaliar a qualidade metodológica e tudo mais. Ela revisa de uma forma integrativa. Então, lembra que eu falei que, por exemplo, se você tem estudos diferentes entre si, cada um avalia uma coisa, talvez seria interessante você fazer uma integrativa. Por quê? Olha, dá para você pegar e falar assim, olha, esse artigo aqui ele fala sobre o equilíbrio nessa situação e ele mostra, tanana, tanana, e dá para você explorar com maior liberdade, mesmo que os artigos eles não falem das mesmas coisas, dos mesmos desfechos, mas o assunto é o mesmo, claro, deixar bem claro. E ainda ela permite você extrapolar a questão do tipo de estudo. Olha, os ensaios clínicos randomizados são esses, mas tem outros tipos de estudos experimentais. Então ela te traz essa liberdade, só que ainda ela tem o rigor de você falar, olha, eu pesquisei em tais bases de dados, assim, 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 assado. Quantas pessoas precisam para fazer uma revisão integrativa? Olha, até uma pessoa consegue fazer uma revisão integrativa. Claro, ela já vai perder um pouco do teor, do rigor metodológico, do que se tivesse duas para fazer os processos que poderiam ser pareados. Porque nada impediria mesmo ela dando essa liberdade. Mas é possível. Então, basicamente é isso da integrativa. Ela traz uma maior liberdade, você ainda descreve qual é a sua metodologia, mas principalmente você não precisa avaliar a qualidade metodológica dos seus estudos. Bom, e a narrativa? A narrativa, ela nem precisa falar assim, olha, pesquisei nessas bases de dados. Não. A narrativa, se você for avaliar, ela é quase uma aula. Então, tem um assunto a ser explorado, tem a introdução dele e já vão vir as informações. Olha, tem isso, isso e isso, tem esses estudos, mas ela não pretende falar a sua metodologia, ela não precisa, esse não é o intuito dela. Ela é muito usada por especialistas em algum assunto, então eles abordam de uma forma mais livre e espontânea esse assunto. Claro, se fundamentando na literatura. Bom, esse caso é interessante também, mas assim, entre você fazer uma narrativa que não tem tanto rigor científico e fazer uma integrativa, eu particularmente preferiria fazer a integrativa, né? Porque de todo jeito você vai ter que pesquisar, colocar os seus descritores, mesmo que você não coloque lá no artigo. Então, se é uma coisa que você já vai fazer, por que não mostrar, né? Olha, eu fiz isso. E pronto. Mas aí é uma particularidade que eu acho. Yasmin, uma coisa que você tem que ponderar assim, eu tenho os artigos, tem artigo que dá para fazer a sistemática e tudo mais, mas eu não sei que tipo de revisão ainda eu quero fazer. Eu não sei. Bom, eu acho que você tem que considerar duas coisas. Se você tem a equipe, se você tem tempo e se você tem escopo para fazer isso. Então, por exemplo, olha, você está numa situação que você precisa fazer uma revisão rápido. Digamos assim, olha, o seu TCC ou no seu mestrado você está terminando e você precisa ter publicado em determinada data. Então, eu não recomendaria uma coisa correndo fazer uma sistemática, porque você perderia muito o seu rigor justamente por fazer as coisas nas carreiras. Agora, se você tem equipe, se você tem mais outros colaboradores que podem te ajudar, se você tem tempo e os artigos têm essas características similares, não tem por que você não fazer uma sistemática que é muito melhor conceituada. Yasmin, e entre a narrativa e a integrativa? Olha, enfim, é muito de escola, mas se você quer uma maior grau de liberdade e tudo mais, uma narrativa, uma revisão bibliográfica básica, ok. Mas a integrativa, sim, ainda assim eu preferiria ela, porque o tempo para você elaborar uma integrativa e uma narrativa é muito similar. Então, eu chutaria, eu não vi nenhum estudo sobre isso, agora falando só da minha experiência, mas uma integrativa de uns 3 a 6 meses, se você pegar um ritmo bom, você consegue fazer. Então, é muito do que você tem nesse momento e do que você precisa e dos seus prazos.
Então, basicamente é isso. Eu espero ter te ajudado a escolher o melhor tipo de revisão para você fazer. Qualquer dúvida, olha, eu tô com uma situação assim, assim, assada, não sei, gostaria de um conselho ou de uma dica, manda aí nos comentários que a gente conversa sobre isso, tá bom? Beijo e bons estudos!